Fala galera, tudo beleza? Como é que estão vocês, meus queridos e minhas queridas? Vamos voltar à aula? Na verdade, hoje, exercício, né? Primeiro exercício da aula 3, que foi a aula com a perspectiva aérea. A gente trabalha com 3 pontos de fuga, né? A distorção, até agora estamos recapitulando aí, né? Estamos entendendo como construir as formas básicas, as formas geométricas básicas, né? Tridimensionais. Então a gente vai trabalhar com cubo, as 5 formas básicas, né? Cubo, pirâmide com base quadrada, cone, cilindro e esfera. São 5 formas. Somente essas 5. Vai trabalhar a construção de todas essas formas, a volumetria delas, né, que é ausência e incidência de luz, e vamos também fazer a representação dela no plano, que seria sombra. Sombra é a projeção do objeto em um determinado plano. Pode ser um plano regular ou irregular. Né? Então, a gente trabalhou na aula passada, aula 3, a construção do cubo. A gente ainda está no cubo. Trabalhou ele com um ponto de fuga, 2, 3. Agora a gente vai trabalhar um desenho qualquer. Vou tentar imaginar alguma coisa aqui. Eu fico tentando imaginar. Gente, às vezes é assim, é porque é muito assim, tem que ser uma coisa, sei lá, mais próximo do que a gente está treinando possível. Eu não faço. Assim, tem muitos motivos para a gente trabalhar aqui. Tem muita coisa para eu desenhar, né? Tem muita coisa para fazer, para mostrar para vocês aqui. Só que eu estou tentando me conter a trabalhar qualquer coisa que seja próximo disso que a gente está representando, né? Então, como é um cubo, eu fico tentando achar coisas que tenham esse formato de caixa, esse formato com faces planas, nada arredondado. Você vê que até agora eu não fiz, acho que não fiz nada que fosse arredondado para trabalhar com vocês. Eu acho que eu não fiz nada arredondado, tirando algumas curvinhas de alguma coisa, de algum detalhe, sei lá, da cadeira ou daquela van que eu fiz. Mas estou tentando sempre trabalhar com formas retas, né? Então vamos lá, vou imaginar aqui uma linha do nível do olhar, mais ou menos aqui assim, tá beleza. E trabalhar com 3 pontos de fuga, né? Mesmo que eu não coloque os pontos aqui dentro, eu vou trabalhar a noção da distorção. Esse primeiro desenho eu vou fazer ele entre o nível do olhar. Então, lembrando da aula passada, quando você tem um eixo, você tem uma linha horizontal, né, um eixo horizontal, um eixo vertical, porque tem, de onde você está, tudo que está para o lado do seu lado direito tem uma tendência a distorcer em perdendo a proporção, né, ou ganhando a proporção, nunca fica do mesmo jeito. Pro outro lado, a mesma coisa. Ou ganha a proporção vindo para frente, ou perde a proporção indo para o fundo. Não deveria ser diferente na altura. Imaginar um eixo vertical aqui e trabalhar 2 pontos de fuga. Um ponto de fuga lá em cima e lá embaixo. Então, até mesmo uma forma cúbica, reta, como essa daqui, que quando você trabalha a perspectiva de um ponto de fuga, que você vê a face em verdadeira grandeza, ela tem distorção para 4 pontos. E mais, o do fundo, né? Tem a distorção lá no fundo, tem a distorção para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima e para baixo. Para frente, a distorção é abrindo, né? Mas existe também, então já são 6 pontos de fuga. Por isso que eu disse que quando você fica estudando isso aqui, você vai ficando meio doido, né? Mas vamos lá, para ficar doido, não vai ficar doido. Todo mundo junto. Eu vou imaginar aqui. Eu vou fazer uma cadeira mais bonitinha. Desculpe aí, tem gente que vai dizer, porra, cadeira de novo. Vou tentar fazer uma cadeira mais bonitinha. Aquela cadeira tava péssima. E também eu fiz 3 no mesmo espaço, esse espaço reduzido de papel, né? Que é um tamanho A4. É provavelmente 20 por 30, né? 20 por 30, alguma coisa. 20 por 40, acho que é 20 por 30. Aí, 30, 29 por 21. Então é um espaço reduzido de trabalho, mas vamos lá, né? Eu vou tentar trabalhar uma cadeira mais bonitinha, mais elaborada, ela entre o nível do olhar, pra gente exercitar essa construção da forma. Então vamos lá. Já que eu sei que as coisas distorcem tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, quanto para baixo, quanto para o fundo, quanto para frente, eu vou imaginar ponto tudo quanto é lugar aí, viu, gente? Vamos lá. Me acompanha aí, por favor. Eu vou imaginar aresta, eu vou imaginar agora, mas não quer dizer que vai ficar sempre assim. Vou imaginar uma aresta aqui, vertical, que seria a altura dessa minha poltrona que eu quero fazer.
terminar um ponto aqui em cima, aqui embaixo. Vou imaginar esse ponto indo para os pontos de fuga da direita e da esquerda. Então aqui eu já quero dar uma leve distorção. Já que eu quero que a peça fique aqui no meio, eu já vou começar a inclinar para o lado de dentro essa curva. Mas isso tem que ser muito sutil, viu, gente? Tanto na vertical quanto na horizontal, no eixo horizontal. Isso pode ser bem sutil. Eu posso imaginar um ponto lá distante, para que essa curva seja bem mínima, né? Então, ponto lá longe mesmo. A mesma coisa do outro lado, ó. Um ponto bem distante. Aqui também, imaginando que o ponto está bem distante nessa minha linha do nível do olhar. A única coisa que eu vejo é a linha do nível do olhar. Sei que tem um ponto de fuga da esquerda que está lá longe. Sei que tem um ponto de fuga da direita que também está lá longe. Sei que tem um ponto de fuga superior que está lá na casa do chapéu. E sei que tem um ponto de fuga inferior que está também lá na casa do chapéu lá embaixo. E provavelmente vai ter outros pontos, mas como não vai estar reta a forma, então só essas aqui eu acho que é o suficiente. Como a forma está oblíqua à minha visão, não tem nada em paralelo. Se tivesse em paralelo, teria o ponto de fuga lá no fundo, né? Lá na linha do nível do olhar, e um para frente que seria abrindo. É a loucura da minha mente. Mas vamos lá. Dou uma distância aqui qualquer. Acho que essa distância aqui tá boa para uma cadeira que eu quero representar. São aquelas cadeiras antigas de cozinha, né? Sei lá, cadeira. É, uma cadeira de madeira de cozinha, não sei. Vamos lá. Então tem uma linha aqui. Essa linha também, ela não vai vir em paralela à linha vertical. Ela vai ter uma leve distorção, tanto para cima quanto para baixo. Mas bem sutil. É bem sutil. Faço a mesma coisa do outro lado. Vou dar uma distância qualquer aqui. Eu acho que aqui é o suficiente. Deixa eu ver. Aqui é o suficiente. Tá bom. Mesma coisa, a linha. A linha não fica totalmente reta, porque a minha peça está passando entre o nível do olhar. E eu espero que esteja ficando bem claro isso aí, hein, galera? Vamos lá, se tiver dúvida é só perguntar aí. Eu vou tentar responder tudo. Vamos lá. Imagina o ponto de fuga e essa linha vai para a direita. Essa daqui também, esse vértice. Esses dois vértices que estão localizados nas linhas auxiliares, os barbantes auxiliares do lado esquerdo vão para o lado direito e vice-versa. Os pontos desses vértices, né, que estão localizados nas linhas auxiliares do lado direito, que são os barbantes, vem para lá, eu vou ligar para o ponto oposto. Tá? E vai fechando. Essa daqui não ficou legal, não, foi abrindo. Fechar. Pronto. Eu vou imaginar que coincidiu, né? E que mesmo assim é uma leve distorção. E essa distorção, ela tá onde? Eu decidi terminar essa estrutura para mostrar uma coisa a vocês. Para eu saber essa curva, para onde ela vai, também eu preciso aqui imaginar o centro desse quadrado superior. Porque imaginando o centro desse quadrado superior, eu vou ter o meio de toda essa figura daqui, de toda essa estrutura. A partir desse meio, eu imagino uma linha perpendicular, fazendo 90 graus, né, a essa linha do nível do olhar. E com isso eu tenho o eixo bem localizado. E a partir daí todas as curvas vão fechando, né, em direção a ela. É aí que se encontra esse ponto de fuga. Beleza? Esse eixo com ponto de fuga, né? Vamos lá. Eu quero determinar o assento. Esse assento, eu quero que ele fique um pouco acima do meio. Eu quero que ele comece aqui assim. Tá, beleza? Então, eu vou tentar fazer o desenho um pouco mais bonito dessa vez, não aquelas cadeiras que eu fiz de qualquer jeito. Né? Quer dizer, sempre é um exercício, na maioria das vezes sempre é de qualquer jeito. Mas, vamos lá. Determinei um ponto, eu vou fazer primeiro o assoalho desse assento, que é só a parte de madeira de baixo. Depois eu imagino em uma espuma ou algo confortável, né? Aquela almofada que fica em cima. Então, vou ligar esse ponto ao ponto de fuga. Aqui. Ponto de fuga da esquerda, ponto de fuga da direita. E já tenho uma inclinação para os dois lados. Beleza. Vou ligar esses dois pontos para o ponto oposto. E com isso eu já tenho aqui a representação desse meu quadrado bem estreito. Mas ele está assim. Essa é a estrutura dele, essa é a construção. Ele precisa ser assim. Por que ele precisa ser assim? Porque ele está muito próximo do meu nível do olhar. E tudo que está próximo ao nível do olhar tem uma tendência a criar qualquer plano desse, qualquer quadrado desse, quando ele vai se encontrando com o nível do olhar,
ele tem uma tendência a alinhar, a ser uma linha reta, você não percebe. Se for o quadrado, você não percebe. À medida que ele vai subindo, ele vai abrindo, então você vai percebendo ele melhor. A mesma coisa é para baixo. Então determinei isso aqui, só que eu não quero que a minha cadeira tenha toda essa extensão, ela seja um pouco mais estreita em cima, só um pouquinho. Então eu vou diminuir um pouco essa medida em todos os pontos, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Fica um pouco menor, né? Eu vou fazer uma espessura, determinar uma espessura, mais uma vez ligo o ponto de fuga. Vou fazer para cima, fazer para baixo, para cima. Então espessura, ponto de fuga, então ela tem uma tendência a abrir um pouquinho aqui na frente. Porque quanto mais eu for descendo, mais vai fechar. E eu quero visualizar essa parte inferior. Eu quero que vocês percebam essa parte inferior. Então, eu determinei aqui uma distância. Fechei. O outro lado, né, ponto de fuga. Fechei aqui. Então, com isso, eu já tenho esse assoalho aqui, que é a base, onde eu vou colocar uma almofada aqui em cima. Então, vamos lá. A almofada, eu quero prender exatamente quase que na borda. Tá? Costurada quase que na borda. Então, eu vou imaginar, é quase a mesma coisa, né, gente? É uma representação de um objeto que é macio, né? Pode ser um tecido mais aqui o ponto de costura dele. São coisas que a gente vai guardando e associando ao longo do tempo, né? Isso tudo é experiência visual. Quanto mais vocês observarem, melhor vai ser esse armazenamento, esse HD que vocês vão ter na memória aí de referências. Ou procurar uma referência. Dá uma olhada numa foto, aí não tem problema nenhum vocês olharem uma representação do motivo que vocês querem fazer. Na verdade, isso é interessante e é importante, porque vocês vão olhar um motivo de um ângulo e vocês vão conseguir entender para modificar para qualquer outro ângulo que vocês queiram. É natural. Tá, vamos lá. Eu quero fazer agora o encosto desse lado daqui, desse lado que eu possa ver, né, voltado para o lado direito, aqui na frente. E faltam os pés. Então, vamos lá. Os pés, básico, né? Eu vou pegar cada lateral dessa aqui, cada vértice desse aqui, e trabalhar uma estrutura do pé. Eu quero que o pé seja um pé quadrado mesmo, né, com faces quadradas. Só que eu quero que ele tenha um arredondamento no final, eu quero que ele tenha uma curva no final. Não sei se está claro isso aqui, assim. Eu quero que ele tenha uma curva no final. Deixa eu ver se assim é legal. Pronto. Eu quero que ele tenha assim, acho que é legal. Só para diferenciar um pouco daquele desenho, né, básico. Então, eu quero que ele comece também mais largo e que ele vá ficando mais estreito, né? Quero tentar deixar essa noção. Ele começa um pouco mais largo e vai ficando mais estreito no final. Então, vou imaginar aqui, ó. Já que ele começa aqui quase do início, existe uma espessura aqui desse assoalho, né? Então, ele não vai lá na ponta, ele é um pouquinho antes. Vou determinar uma distância para a largura dele aqui na minha frente. Vou descer uma linha verticalmente, ele desceria assim, né? Ele desceria normal aqui, indo em direção, imaginando o ponto de fuga, né? Então ele iria fechando um pouquinho, mas como eu quero ele abrindo, ele já vai perder essa referência, né, do ponto de fuga. Quer dizer, vai existir, mas não vai ficar alinhado. Eu vou trabalhar ele aqui e vou abrir um pouquinho ele no final. Eu quero que ele toque quero que ele toque no final dos quadrados. Ele não começa nas arestas, ele não começa aqui colado à aresta, ele começa mais para dentro, mas ele vai terminar na aresta. Isso vai me ajudar a fazer essa curva que eu quero. Tá? Trabalhei aqui. Como ele está bem na lateral, essa face está bem na lateral, eu consigo ver essa quina dele, está coincidindo aqui com esse final, eu consigo ver exatamente essa face dele aqui, ó, associada a essa lateral do retângulo. Ou seja, eu vou ver duas faces do lado de cá, provavelmente duas faces do lado de lá, escondido da face oposta a essa. Tá vendo aqui? Percebam, galera, que tudo é o entendimento. É fundamental a noção do entendimento. Você tem que entender para você conseguir representar bem. Vou deixar um pouco mais largo aqui no final, que essa é a intenção. O fundo é a mesma coisa. Seria a lateral. Pronto, fiz um pé. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou tentar imaginar essa distância em perspectiva. O que é que acontece? Tudo que está vindo para frente tem uma tendência a ganhar proporção, né? A ficar maior. Né? Como ele está abrindo o leque, né? Tá, tipo assim, é como se essa face aqui
Se você fosse trazendo ela para o eixo vertical, ela iria ter uma tendência a fechar. Como ela está indo para lá, ela vai abrindo. Então, tudo que está representado aqui, vindo mais para frente, vai ficando mais aberto. Então, vou imaginar essa medida um pouco maior aqui. Tem como calcular? Tem, mas eu não vou fazer, porque também nem sei mais como é isso. Vamos lá, ó. Essa curva vai vindo para frente e ela vai tocar nessa face aqui da frente. Seria mais ou menos aqui. Ele fica um pouco mais para frente do que o final, né? Na verdade, ele... Na verdade, eu errei. Eu não posso vir para um lado. Se ele tá tocando na aresta, esse aqui tem que vir aqui. Ai, ai, ai. Na verdade, eu errei porque eu queria errar mesmo, gente. É pra ver se vocês estavam prestando atenção. Se alguém aí disse assim, David errou, tá vendo aí? Aqui, ó. Ele viria para esse ponto aqui. Ele vai tocar aqui, inicialmente aqui. E aí eu abro. Agora sim, a distorção dele é essa daí. E ele vem fechando. Lembrando que ele tá vindo lá mais para dentro dessa face daqui, do ponto da face. E à medida que ele vai descendo, ele está vindo para ficar próximo a mim, né? Eu não consigo ver na representação da estrutura das linhas, mas eu preciso entender que isso está acontecendo. Ele começa mais para dentro desse ponto, vai descendo, e à medida que ele vai descendo, ele vai vindo, ó, para próxima à minha visão. Então é isso aí, ó. Vamos lá. A lateral dele. A lateral dele é a mesma coisa também. Ela vai sair daqui. Frente. Ele tem duas laterais, é o outro lado, exatamente. É o corte aqui, ó. Eu não vejo, que é o lado de trás. A face de trás aqui. Esse corte ele é chanfrado, né? Tem dois cortes. Mesma coisa. Foi. Aí ele desce. É mais largo em cima. Imaginei a distância aqui, né, em perspectiva, um pouco menor, porque esse lado está mais fechado. E ele vem abrindo, curvando e vem aqui para frente. E eu vou tocar no outro ponto, que é a outra lateral. Essa cadeira está cortada com esse chanfrado aqui, né? Curva. Bom, vamos lá. O outro lado. Vamos fazer desse lado para a gente ver indo para trás. Sai daqui de um ponto mais para dentro. Aí eu vou descendo ele, vai chegar a um determinado ponto que eu vou correr ele para fora. E esse ponto aqui, ele é o que toca, esse é o do meio, é o que toca na aresta que está na frente. Acontecendo isso daí, o que acontece? Eu tenho um lado que vai estar posicionado para o lado de cá, né? Uma lateral, eu vou perceber essa outra lateral aqui, vindo para esse ponto, e a outra lateral do outro lado. E aí eu fecho a peça, né, com a parte de trás. Então lá vou dar uma distância que eu tenho que imaginar essa em perspectiva, ela fica um pouco menor, na verdade, aqui. E mais uma vez ela vai descer, e aí ela vai curvar e vir para trás. Então a tendência a ficar estreitinho aqui, né? A medida está um pouco em perspectiva. A parte de trás é a mesma coisa, ela vai para baixo. Ela sai daqui do meio, daqui de dentro, na verdade, lá de cima, desse assoalho da cadeira. Ele vem e curva no final. Então tenho essa parede aqui, tem uma outra parede lá escondida do outro lado. E pronto, eu fechei. Essa outra lateral. Faço a mesma coisa lá do outro lado, ó. Imagino que saindo do meio ele vai... Tem uma primeira aresta que eu não vou ver. Ela desce, curva para o fundo e bate lá. Aí ela vai abrir as duas faces, tanto para um lado quanto para o outro, né? Vai ter uma face descendo para lá e uma face subindo para cá. Então, para um lado e para o outro. Claro que um pouco menos do que isso. Eu faço as laterais. Tá? Imagina uma lateral aqui um pouco mais larga. Imagina essa distância um pouco menor aqui no fundo, né? E aí ela desce, vem descendo e vai curvando. Ela desce e vai curvando para lá. Né? O movimento agora é para fora, quer dizer, para o fundo. Aqui ele curvou para um lado, aqui ele curvou para frente, aqui curvou para o outro lado e aqui ele vai curvar para o fundo. E vai, ó. Aqui ele vai tocar lá em cima no assoalho. Eu consigo ver até onde vai o final desse pé, né? Então ele passa direto aqui, ó. Ou seja, essas duas linhas aqui eu não vou ver. Do assoalho lá atrás. O pé da cadeira passa direto. Ele desceu, essa daqui é do meio, toca lá embaixo.
tem uma lateral, que ele vai fechar ali. Eu não vou ver, na verdade, né, os cortes, eu só vou ver isso aqui, ó. Eu só vou ver as duas laterais, essas duas laterais aqui, mas eu não vejo as duas da frente. E com isso, né, ele fica aqui meio que arredondado aqui, ele fica arredondado aqui no final. Ele tá correndo lá pra frente, eu não vejo. Então seria isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Não, 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 não. Aqui não. Nessa daqui, eu vejo. Um pouco de sombra aqui, né? Depois a gente vai entender isso. Dá para separar aqui esse entendimento. Ó. Imaginar aqui agora o encosto. Imagina o encosto aqui. Saindo desse canto daqui, eu vou ter um pedaço de madeira aqui de cima, parecido com esse, proporcional a esse, certo? E eu quero que ele saia em direção à parte superior, né? Então eu tenho aqui a primeira lateral, vou ter uma segunda, tem uma leve distorção aí, né, que eu tô fazendo, ó. Aqui em cima também, vai ficando estreito. Na verdade ele pode ser da mesma espessura, só vai ficando estreito por causa da distorção mesmo. E até onde ele vai, eu vou subir um pouquinho mais, eu quero que fique um pouco maior a representação. Eu vou alterar aqui meu desenho, subir essas arestas. Só um pouquinho. Tá bom aqui. A partir daqui, ponto de fuga. Ponto de fuga. Ponto de fuga do lado de cá. Aqui não vai ter muita importância não, mas aqui tem. E aqui tem. Se eu ligar esses pontos opostos, eu vou saber qual a aresta escondida, né? Que na verdade ela deveria subir aqui. Tocar essa daqui mesmo que tá aqui atrás. Cadê aqui? Aqui. Aqui atrás, ó. Sobe, deveria tocar aqui, mas eu não vou nem usar ela porque não tem nada do outro lado. Assim, o encosto é só do lado de cá. Ele sobe, eu vou fechar ele aqui em cima, normal mesmo, quadrado. Fechar ele quadrado aqui em cima. Do outro lado a mesma coisa. Eu vou tentar dar uma distância menor do que a distância. A distância aqui está aqui. Subo ele. Vou representar a parte de dentro dele, que aqui eu não vejo, mas aqui eu consigo ver. A parte de fora aqui, tá tocando bem na ponta. Poderia colocar ele mais para dentro um pouquinho, né? Pra não ficar tão na ponta assim. Dar uma distância. Vamos lá. Vamos acertar isso aí. A aresta de fora, ele começa aqui. Pronto, ele começa aqui. Subiu. Com uma distância da lateral. Aqui. E aí aqui agora ligo esse ponto aqui, o de cá, imaginando o ponto de fuga. E eu tenho a espessura dele vindo para dentro, ó. Do outro lado a mesma coisa. Mesmo que eu não veja. Aí aqui agora, imagina essa distância em perspectiva, como é que eu faço? Ligo ela ao ponto de fuga, então ela vai me representar aqui, imaginando, né, indo, né? Então a tendência é ficar menor, mais estreito. Imaginando ela indo, seria mais ou menos aqui. E aí eu fecho esse encosto aqui. Essa parte macia só vai vir até aqui assim. Aqui dentro também eu não vejo, mas ela tá parando. Ela para onde começa esse encosto aí. Um encosto que não é de espiritual. E aqui eu vou trabalhar aqui dentro só aquela base, né? Aquela parte que apoia a outra almofada daqui de dentro. Vou determinar que a altura seja essa daqui. Tá bom. Então, imaginando esse ponto aqui, na verdade, não é para ser aqui. Eu estou fazendo ele aqui na frente, mas na verdade ele deveria estar vindo. Mas pode ser aqui. Vou fazer de conta que coincidiu. Fazer de conta que a madeira é a mesma espessura, tanto largura e altura, né? E ela vai encostar aqui, exatamente aqui nesse canto. Então vamos lá. Ponto de fuga do lado direito, né? Ó. Dou uma altura também. Ponto de fuga do lado direito. Então, ele tá tocando aqui, tá preso aqui. Daqui ele vai coincidir com que pedaço? Esse daqui? Não com esse daqui, porque esse daqui é o da frente, é o espelho desse daqui, ó. Desse pedaço que tá escondido aqui. Esse ponto aqui ele tem que coincidir, ó, com esse daqui. Ai. Com esse daqui. Esse daqui que é o oposto dele, ó. E tá na face. Mesma coisa, esse daqui coincide com quem? Com esse daqui, que é o oposto dele. E os outros, como é que eu acho os outros? Simples. Ponto de fuga, lado esquerdo. Ó.
E aí eu vou encontrar esses pontos lá atrás escondidos, ó. Estão escondidos naquela aresta escondida. Pego esses dois pontos, ligo para o ponto de fuga da direita. E com isso eu venho... Agora sim, agora encontrei um aqui e um aqui. Pronto, esse aqui vai coincidir. Quando você liga, ele coincide. Agora sim. Agora eu tenho já essa... Esse aqui eu não vejo não. Aqui fica escondido aqui. Pronto, é isso aí. Entendeu? Fazer a mesma coisa na parte de cima aqui, ó. Só que aqui em cima eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar os pontos e vou fazer como um arco. Apesar de não ter feito nada cilíndrico com vocês, eu quero só mudar aqui o desenho. Só mudar um pedacinho, mas não é nada demais não. Eu posso usar um ponto aqui, ligo ele ao ponto de fuga. Aí eu vou encontrar ele aqui do outro lado, né? O oposto a ele aqui no espelho da face dessas duas bases aqui. Determino outra distância aqui embaixo, ligo o ponto de fuga. Imagino ele aqui. E a partir desses dois aqui eu quero fazer como uma curva. Eu vou imaginar o centro delas aqui, imaginar o centro. Isso aqui eu vou explicar depois. Então, eu vou fazer aqui só para imaginar o centro, né, dessa distância aqui em perspectiva. Eu vou trabalhar uma curva imaginando que aqui é o centro. Pronto. Vou fazer uma curvinha aqui. Esse lado fica um pouco mais fechado da elipse. Esse fica um pouco mais aberto. A mesma coisa aqui. Esse fica um pouco mais fechado. Esse fica um pouco mais aberto. Vou perceber a parte de baixo? Provavelmente sim, se ele está acima do nível do olhar. Então eu consigo visualizar essa parte de baixo. Ligo isso aqui ao ponto. Imagino isso aqui vindo para o ponto de fuga do lado de cá. E do lado, esses dois pontos também, ponto de fuga daqui. Eu vou encontrar esses pontos, ó, na face escondida dessa base aqui, dessa haste, né? Aqui também, aqui atrás, aqui atrás. Pronto, então esse daqui, eu vou ligar com esse aqui de baixo, ó. Eu consigo, olha a distorção. Eu consigo ver um pedaço dele e ele está correndo para aqui, ó, para esse ponto lá escondido. Então não é tudo aqui, porque a face ela tá encaixada nesse paralelogramo aqui, né? Nesse eixo. Então a distorção da curva, vou fazer só separado esse detalhezinho aqui que ele é interessante. A distorção da curva aqui, eu tenho todas as faces aqui, ó. A face que está na minha frente, a face que está mais lateral, a face escondida e a face é outra face lateral, né? Essa é a estrutura. Eu determinei que essas são as alturas e fiz as curvas, né? As primeiras curvas. A outra curva lá atrás, aqui, ó, deixa eu fechar aqui também do mesmo jeito. A outra curva lá atrás, ela começa aqui, quer dizer, a projeção dele do outro lado, ela começa aqui e tem que terminar aqui. Então eu não venho daqui e trago aqui para baixo. Eu repito a mesma curva aqui, vindo para esse ponto aqui. Então o que acontece? Você percebe um pedaço dessa área arredondada, mas não consegue perceber por completo. Será que ficou claro isso aqui? Eu espero que sim. Fala a mesma coisa aqui em cima. Eu tenho um ponto aqui, tem o outro ponto aqui embaixo. Ele está mais embaixo, né, por causa da distorção da perspectiva. Então, quando você, mesmo que eu não veja, ó, esse ponto, essa curva daqui, ela faz isso, e vem aqui para baixo. Então, nesse caso aqui, isso exatamente, ela vem para aqui, ó. Eu só conseguiria ver, talvez, né? Aqui não dá para ver o pedaço de cima, não tem como não, porque ele tá mais abaixo. Talvez um tiquinho de nada aqui, porque ela vai descendo, né? Ela vai descendo, talvez eu veja um pedacinho de nada. À medida que isso vai subindo, eu vou perdendo, né? Vai planificando. Mas esse pedaço aqui de baixo, com certeza a gente vê, que é esse cantinho aqui, ó. Pronto, ele fechou aqui. A parte de cima aqui eu não vou ver, porque a curva vai sair aqui de baixo e vem para aqui. Talvez eu veja um pedacinho, mas não vejo não. E aí, é isso aí, ó. Com curva, né? Apesar de não ter explicado nada, mas vai chegar. Não tá longe, não. Não faça isso, não, viu? Tô fazendo aqui, mas faço não. Faz a reta mesmo, que é mais fácil. Tá, eu vou fazer aqui agora, ó. Uns dois pedacinhos de madeira aqui. Eles estão encaixados bem aqui dentro. Olha como é importante esse entendimento. Isso aqui tá tudo escondido. O que acontece esse entendimento? Ele tá saindo aqui do meio, né? Eu vou imaginar uma vareta aqui, ó. Cilíndrica. Não vou nem fazer, só representar. Esse ponto não vai parar aqui, ele para no meio. Então eu imagino o cilindro aqui apoiado nessa face superior aqui e ele vem para cá. Isso aqui tudo é importante, hein? Tudo é importante, na verdade, né? Todo entendimento sempre será importante e vai facilitar
Vai facilitar bastante. Aqui é arredondado, vou fazer um outro aqui e um outro aqui escondido. Ó, cá em cima, ó, o cilindro. Descendo aqui. Posso fazer uma inclinação leve, porque como aqui é curva. Ou não, não precisa não. Pode ser reto mesmo. Pode ser reto. Sem inclinação. Retinho aqui, ó. E ele não tá apoiado aqui, ele tá apoiado aqui dentro, onde eu não vejo. A mesma coisa o outro lado aqui, ó. Ele vai descer aqui. E o outro pedaço aqui. O que aconteceu? Já me impediu de ver essa lateral aqui, o final da cadeira aqui, ó. Mas beleza. E não fiz a almofada, né? Deixei com os pedacinhos de madeira. Então é isso. Pronto, essa aula de hoje é uma cadeira um pouco mais elaborada, né? Um pouco mais trabalhosa, mas para que vocês vejam que às vezes um motivo que parece ser simples pode não ser tão simples quando você se dedica a fazer ele de maneira mais assim, mais elaborado, mais natural, mais real, né? Mais realista, com um entendimento. O fundamento é importante. Entender isso aqui sempre vai ser importante. Lembrando que até agora só estou tentando fazer com vocês formas com faces planas, né? Tudo com face plana, né? O tempo inteiro. Mas logo vamos ter coisas arredondadas e aí a gente vai começar a entrar em outros. Se bem que isso aqui não é plano, né? Isso aqui é irregular, é bem irregular isso aqui. Isso aqui não é plano. Tentei fazer como um cilindro. Tem coisas aqui que não estão sendo planas. Mas são só toques. Acho que a gente vai começar a fazer mesmo, a quebrar a cabeça quando a gente entrar nas formas arredondadas. Que seria cone, cilindro e esfera. E conversando hoje com uma amiga que está assistindo às aulas, ela disse: David, que legal, já estou me atrapalhando aqui, mas está ajudando. Eu disse: então prepare-se para a projeção de sombra da esfera, porque é bem legal, né? Gente, quem gostou, se inscreve no canal, comenta, compartilha e uhul, até a próxima.